Serão com essas cartas aqui, ó. Deverão ser posicionadas embaixo desse tile preto, porque foram utilizadas para construção de pavimentos de templo e serão apenas conferência quando forem contabilizados os pontos. As cartas que forem utilizadas para construir pavimento de templo, mas que ainda não o foram, poderão a priori serem postas embaixo desse tile colorido, porque elas estarão em stand-by, digamos assim, aguardando que sejam completadas as quantidades necessárias para a construção dos templos. Por exemplo, vamos imaginar que o jogador já tenha conquistado 2 cartas em batalha com clérigos do insumo milho e cereais para construir o pavimento do templo ali. E falta uma, porque para construir o primeiro pavimento são necessárias 3 cartas conquistadas em batalha. Então ele poderá utilizar esse tile e colocar essas cartas embaixo enquanto ele não conquista, enquanto ele não tenha conquistado a quantidade necessária. Ele botou 1, 2, aí ele marcou com esse tile. Aí ele vai e vence uma batalha, mais uma batalha, com clérigos, independentemente se foram sumos sacerdotes de etnias diferentes, se foi o próprio sumo sacerdote do milho e cereais, ou se foram sacerdotes do próprio milho e cereais ou dos outros insumos. Aí ele conquistou a 3ª carta que faltava. Então, ele poderá retirar de baixo, na vez dele, na próxima vez. Conseguiu juntar a quantidade necessária. Aí ele pode posicionar o primeiro pavimento ali no milho e cereais. E essas cartas também irão para baixo desse tile aqui. Porque agora elas serão demarcadas como cartas que já foram utilizadas para a utilização de templos e se contarão apenas como cartas de conferência, não contabilizarão pontos. Se chegar ao fim da partida e elas estiverem abaixo desse tile, aí elas contabilizarão pontos de conquistas, mas não terão sido utilizadas para a construção de templos. Essas aqui não contabilizarão pontos, porque os templos já valem pontos de vitória. Se eu contabilizar essas cartas, eu vou estar contando pontos 2 vezes. Então elas são só para conferência. Como essas aqui não foram utilizadas para construir templos, então as que estiverem embaixo desse tile contabilizarão pontos. Se por um acaso o jogador não tiver conseguido conquistar o número necessário, então essas cartas, chegou ao final da partida, o jogador não conseguiu, aí chegou o fim da partida e está assim, posicionada embaixo desse tile, essas cartas contabilizarão pontos de vitória, pro cara de conquista, né? Que o jogador conquistou essas cartas. Aí vai depender do insumo, o valor que o insumo milho e cereais assumiu naqueles tiles de valoração que eu já mostrei, que são embaralhados no início da partida e sorteados para ver quantos pontos cada insumo irá assumir. Aí valerá pontos. Aí vem a questão. Como os clérigos conquistam geralmente, eu acho que sempre, como atacantes, por exemplo, já que o sumo sacerdote, ele não pode, a casa onde ele está é imunizada localmente e ele não pode ser atacado por guerreiros, por casas onde tenham guerreiros, a casa está imunizada, então ele não vai conquistar a carta como atacado. E quando ele é atacado por um sumo sacerdote rival, ele é expulso da batalha e volta para o templo. Então não acontece conquista de cartas de sumos sacerdotes como atacado, apenas como atacante. Então não tem necessidade de posicionamento em horizontal e vertical, apenas na vertical. Então as cartas contabilizarão pontos na condição de
de sumo sacerdote ou de sacerdote que não foram utilizadas para construir templos com esse tile. E elas contabilizarão pontos a depender da valoração que os insumos assumirem. Já as cartas que foram utilizadas para as construções dos templos, dos pavimentos dos templos, estas não contabilizarão pontos no final da partida e serão apenas de conferência, pois os templos já contabilizarão os pontos. Os pavimentos de templo construídos já contabilizarão pontos de vitória para aquele jogador no final da partida. Então essa é a diferença entre os dois tiles, o tile colorido e o tile preto. O tile colorido é para marcar cartas que não foram utilizadas para a construção de pavimentos e contabilizarão pontos no final da partida. As cartas que foram utilizadas para a construção de pavimentos de templos serão só para conferência e não contabilizarão pontos, pois os templos construídos através delas já terão contabilização de pontos. Então essas são as funcionalidades desses dois tiles, para demarcar para o jogador o que foi utilizado para o quê.